Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil, semifinal, segunda partida. Sabadão, dia 19. Jogo esse que o Vasco não queria que fosse nessa data, né? O Vasco e Corinthians entraram lá na justiça, querendo que o jogo não fosse agora, tivesse sido, né? Logo após a data FIFA, reclamaram, entraram no judiciário aí, para coisa e tal, não deu em nada, né? O jogo tinha sido marcado para essa data e continuou, né? Foi mudado, na verdade, né? Era para outra data, foi mudado por um pedido aí do Atlético Mineiro e Flamengo, da Catar, mas Vasco foi pro jogo. Primeira partida, o Atlético Mineiro ganhou em casa de 2-1. Segundo jogo, aqui no Rio, São Januário. Muitos amigos vascaínos, lá no meu trabalho, o Henrique, deve estar triste, o Henrique. Eu vi umas fotos do Henrique soltando fogos, coisa e tal. E tem outros grandes vascaínos lá onde eu trabalho que devem estar muito tristes. Feliz com o time, né? Que eu vi a torcida batendo palma, né? Apoiando o time, viu que o time lutou. Mas a classificação do Vasco não aconteceu para a final. O Vasco não disputa uma final a nível nacional. Tem torcedor do Vasco que nunca viu o Vasco disputar uma final nacional. Você tem ideia do tempo. E o Galo, que venceu em casa, vem para São Januário, que no Rio chovendo muito, choveu o jogo inteiro, praticamente. Vem para ir a mais uma final, né? O Galo acho que tem 2 títulos da Copa do Brasil, se eu não estiver enganado. São 2 títulos isso. E um vice. Tá bem nas Copas, né? Tá na semifinal da Libertadores também, o Atlético Mineiro. Vem para São Januário para segurar um empate ou uma vitória. Se perdesse por um gol de diferença, ia para os pênaltis. Com mais, daria Vasco. Mas vem com o resultado do empate a seu favor. E o Galo consegue o empate de 1-1 e está na final da Copa do Brasil. E agora vai esperar se vai pegar Corinthians ou Flamengo, né? Para saber quem será o seu adversário na final da Copa do Brasil. Corinthians, que está aí chegando, bateu na porta justamente contra o Flamengo, né? Numa Copa do Brasil. E o Flamengo que pode chegar na terceira ou quarta final consecutiva da Copa do Brasil, se eu não estiver enganado. Isso, ou semifinal que o Flamengo chegou. Você não pode assim. O Flamengo está sempre muito perto. Agora o Galo fica esperando amanhã na poltrona. Não sei quem é que a torcida do Galo prefere, se é o Corinthians ou se é o Flamengo. Sinceramente, não sei. Será 2 paradas indigestas, 2 times com estilos diferentes, né? Mas será parada indigesta de qualquer maneira para o Galo. Mas por que o Vasco não se classificou à final? Por que o Galo conseguiu a classificação? Bom, simples. Porque o Galo ganhou em casa e empatou fora. Mas no jogo, o Vasco tinha condições de ter levado pelo menos para os pênaltis. E o Galo fez um jogo para empatar. A gente vai falar rapidamente sobre isso aqui. E já dou os parabéns ao Atlético Mineiro por esta classificação à final. E o Vasco da Gama, cara, pelo jogo que fez. A gente vai falar sobre isso. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vasco, meu amigo torcedor do Galo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade
metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Se a gente pegar os números aqui do jogo, vamos lá. O Vasco deu 11 chutes, o Galo 6. O Vasco deu 3 chutes em direção ao gol. O Atlético Mineiro também 3. Posse de bola. Quase 70% da posse de bola do Atlético Mineiro. Olha só. Quem viu o jogo deve estar achando um absurdo essa posse de bola do Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro jogou pra caralho? Não, muito pelo contrário. Vamos ser sinceros, meu amigo torcedor do Galo. O Galo não jogou nada. O Atlético Mineiro não jogou nada. No primeiro tempo, então, a impressão que dava é que o Galo estava cagando pro jogo. Cagando pro jogo. Aí você pega aqui, precisão nos passes. O Vasco olha só, o mínimo de acerto para você ter um jogo bom é 80%. Ou seja, de cada 10 passes, você acertar 8. O Vasco, de cada 10 passes, acertava 6. Vai ficar difícil também. Fica difícil. O Galo teve mais de 80% de posse de bola. Apesar de eu achar um crime, você pegar o Scarpa e jogar ele pelo lado direito. Isso é um crime com o futebol. A escanteios muito parelho ali, 6-4, cartões vermelhos nenhum, cartões amarelos 3 para um lado, 2 para o outro. Mas tem um ponto nesse número aqui que resume um pouco. A precisão no espaço do Vasco, horrorosa. A precisão do espaço do Vasco, horrorosa. Óbvio. A gente tem que levar em conta também o campo. O campo que estava pesado, mas a drenagem estava maneira, estava chovendo. Então isso tem influência. E o número de chutes em direção ao gol do Vasco, que chutou mais, mas em direção ao gol foi 3, igual a do Galo. E aí a gente vai para um jogo onde, notoriamente, o time do Galo é tecnicamente melhor do que o do Vasco. Ponto. Eu acho que não tem discussão isso aí. O time do Galo é tecnicamente melhor. Porém, o Vasco equilibrou o jogo e foi até melhor do que o Atlético Mineiro. Na maior parte do jogo, não foi na técnica, foi na vontade. E aí a impressão que se teve no primeiro tempo e parte do segundo tempo é que o Vasco estava com muito mais disposição do que o Atlético Mineiro. Você viu alguns jogadores do Galo, o Paulinho, o zagueiro, gritando com os companheiros, os caras falando, meu irmão, acorda, vambora, porra. A gente vai acabar perdendo a classificação. E você via alguns jogadores apáticos. Alguns jogadores muito mal. O Arana fez uma partida horrorosa. O grande estrela, o Hulk, que fez o gol, estava no bolso do Léo. O Hulk não conseguiu nada. A única que conseguiu definir o placar e a classificação. É assim que funciona. Eu acho que teve várias cabeçadas lá do Pirata, jogadas, algumas jogadas até um pouco mais de qualidade. O Vasco merecia fazer 1-0. Teve um pênalti, e aí um pênalti infantil. Um pênalti infantil a favor do Vasco. O jogador do Atlético Mineiro, descaradamente, o braço dele estava para trás, ele percebe que a bola ia passar do lado dele, ele curva o corpo e bota o braço para frente. Irmão, ele podia falar o que ele quisesse. Mas na boa, ele botou a mão na bola para a bola não passar, parceiro. Quando o cara chuta, o braço dele está para trás. Ele agacha e o braço dele vai para frente. Bate descarado. Eu só não entendi ficar 4, 5 minutos para ver esse lance.
O VAR ficou acho que 4 ou 5 minutos analisando esse lance. Mas tá de sacanagem, cara. Foi pênalti claro. Claro. 30 segundos, 15 segundos dava pra ver que foi pênalti, pô. Pô, ficaram 5 minutos. Ah, que sacanagem, cara. Sacanagem, só pra nem tapa. É muito ruim, cara. É muito ruim. É muito. Não é possível, cara. Ou estava muito mal intencionado e não vamos dar esse pênalti aqui não pra. Pô, mas esse pênalti aqui não tem como não dar, cara. Tá muito descarado. Vão desconfiar. Sei lá, hoje todo mundo desconfia de tudo por causa dessa máfia de aposta, né? Mas, porra, o pênalti foi muito descarado. Não precisava ficar 5 minutos pra marcar o pênalti. E a batida do pênalti foi 1-0. O Vasco, superior ao Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que tem mais técnica, perdeu para o Vasco, na técnica e na vontade. Eu não vou falar que os jogadores do Atlético Mineiro não estavam com vontade, porque aí seria leviano. Mas a impressão que dava é que o Vasco, porra, bicho, estava entendendo que estava na semifinal e o Atlético Mineiro não. O Atlético Mineiro parece que estava cagando, irmão. E você viu alguns jogadores apáticos, alguns jogadores. E aí 1-0 o Vasco no primeiro tempo. Justo. Galo sentiu o gol. Vasco continuou pressionando para tentar fazer um segundo gol. E aí, não precisar ir para os pênaltis. Vai para o segundo tempo. O Galo continua mais ou menos do mesmo jeito. Deu uma melhoradinha no ânimo, mas o Vasco continua na pressão, continua na vontade, continua na disposição, ganhando quase todas as bolas, disputa. E aí foi passando o tempo. Eu não acredito que o jogo que o Atlético Mineiro fez foi tática. Tática de quê? De deixar o Vasco correr, botar pressão, pro Vasco dar metade do segundo tempo para lá cansar e o Atlético Mineiro começar a jogar. Eu não acredito. Mas foi aparecendo espaço. Acho também que o treinador do Vasco poderia ter. O Coutinho no segundo tempo estava andando. O Coutinho estava andando em campo. Era para ter saído. Tem algumas coisas que eu não consigo entender. Você está no banco de reservas. E aí você fica no banco de reservas sem a chuteira. Se o treinador precisa de você urgente, aí ainda vai calçar a chuteira, coisa e tal. E aí eu não vi. Eu escutei pela televisão que teve um determinado momento que o Vasco ia fazer a substituição e parece que seria o Payet. Só que o Payet estava sem chuteira. Ainda ia botar a chuteira. E eu já escutei de vários jogadores falando o seguinte: o cara que quer jogar, ele já fica pronto, ele já está com a chuteira, ele está ali, se o cara chamar, ele já está até aquecido. E não era isso que a gente deu para entender do que estava falando. Parece que o Payet estava ali, fazendo meio, se me botar, me botou, se não botar. Estranho, né? O jogador que quer jogar já fica chuteira. Mas... E aí, o jogo foi se desenrolando, o Atlético Mineiro não melhorava. Parece que o Atlético Mineiro estava querendo os pênaltis. Só que foi passando o tempo, meio do segundo tempo, 30 minutos, e a impressão que dá é que o Atlético Mineiro fisicamente começou a engolir o Vasco. Que parece que o Vasco deu uma cansada. Foi feita algumas substituições, mas mesmo assim o Atlético não estava melhor do que o Vasco. Mas a impressão que dá que foi essa, que o Vasco parece que a pressão um pouco diminuiu e começou a aparecer mais espaços. O Scarpa fez uma partida também muito abaixo, como o Arana fez muito abaixo. E aí, numa bola, pelo lado do campo, o Rui consegue dominar, girar e bate de curva, fazendo 1-0. Uma das poucas chances que o Hulk teve. Empatou 1-1, mais ou menos, já uns 35 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. E a partir daí, o empate desabou o Vasco. Desabou o Vasco por completo. Vasco, torcida,
quando digo time, torcida, aquele silêncio que dói os ouvidos. E o time não se encontrou. A torcida tentou empurrar, começou a gritar, mas aí o Atlético Mineiro estava mais dono de si e fisicamente melhor. E aí conseguiu levar até o final. Né? Deu uma pressãozinha lá, bola dentro da área, pá, coisa e tal, né? Que vai pro abafa, mas aí o Galo estava mais dono de si com o empate de 1-1. O Galo não fez uma grande partida, não tem grandes destaques, com exceção ali do Paulinho, que foi muito bem, e o zagueiro do Galo, deixa eu pegar aqui, eu gostei dele, o... Rapaz, não é o Alonso, não. Não sei se é o Bataglia. Não, não é o Bataglia, não, cara. Eu acho que é o Lianco, cara. O Lianco. O Urso Grandão. Bom jogador, né? Ali também gritando com os companheiros. E aí o Galo conseguiu o empate e levou a classificação. O Vasco fez uma grande partida, dentro de toda a sua limitação técnica, que a gente sabe que tem. Com o Coutinho, que jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo o Coutinho sumiu. Era para ter tirado o Coutinho, para ter uma dinâmica maior. E o Vasco lutou, mas não conseguiu. E torcida ao final bateu palma lá pro time do Vasco, reconhecendo o esforço, que fez uma boa partida, realmente fez uma boa partida. Muito mais na vontade, na tática, do que na técnica. E o Galo não fez uma grande partida. Mas aí eu vou dizer uma frase que eu sempre digo aqui. Mata-mata não se joga. Mata-mata se classifica. Jogando bem, jogando mal. Foda-se. O negócio é se classificar. E o Galo se classificou. Mata-mata não se joga. Mata-mata se classifica. E foi isso que aconteceu. Então, parabéns ao Galo por chegar a mais uma final da Copa do Brasil. O Vasco tentou, lutou, mas mais uma vez ficou pelo caminho. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!